bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida e obrigado por nos dar a vida eterna, Senhor. Obrigado por essa bendita esperança, por esse futuro que temos. O melhor ainda está por vir para os seus filhos. Nós queremos nisso. Obrigado pelo privilégio de ministrar a tua santa palavra e fazer parte deste trabalho de proclamar o Evangelho. Que a tua palavra fale aos nossos corações. Que este seja um grande dia para a obra de Cristo, para a edificação dos santos e para a salvação dos perdidos. Pai, te pedimos também pelos outros ministérios de rádio que proclamam a tua palavra em outros idiomas. Obrigado por esse meio que pode ser usado para levar o Evangelho a muitas pessoas ao redor do mundo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguma vez você já se perguntou por que um capítulo como Gênesis 14 está na Bíblia? Você começa a ler esses versículos e pergunta se a razão pela qual temos este capítulo é para aprender nomes difíceis. Vamos ler alguns versículos para ilustrar o que eu estou dizendo. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Bem, quando eu li isso eu me perguntei, por que o Espírito de Deus inspirou Moisés a incluir algo assim na Bíblia? Bom, primeiro deixe-me dizer que este capítulo contém várias coisas que aparecem pela primeira vez na Bíblia. Não estou sugerindo que esta foi a primeira guerra, mas foi a primeira registrada na Bíblia. Nós não temos nenhuma outra guerra registrada antes deste capítulo. Há outras coisas que aparecem pela primeira vez, e vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas agora deixe-me dizer que creio que a razão pela qual temos este capítulo não é para registrar a primeira guerra, mas porque contém uma história vital que inclui Ló. Se Ló não estivesse vivendo em Sodoma no momento em que este evento aconteceu, eu me pergunto se o Espírito de Deus teria incluído este capítulo nas Escrituras. Eu não sei, simplesmente estou dizendo que eu creio que a razão deste capítulo é pelo fato de que Ló aparece na história. Eu gostaria de dar algumas palavras-chave para ver o ponto principal deste capítulo. Primeiro, quero que você pense na palavra conflito. Neste capítulo temos um grande conflito, uma guerra, literalmente. Em segundo lugar, eu quero que você veja a ideia de compaixão. Vamos ver Abraão como um homem de grande compaixão. E eu também quero que você observe a palavra coragem. Nós temos este homem de fé, Abraão, andando pela fé, não por vista, e vemos que é um homem de valor. Em seguida, a palavra conquista, pois Abraão alcança uma grande vitória. E, finalmente, a palavra segurança ou confiança, que veremos no final do capítulo. Lembre-se e tome nota destas palavras, pois isto irá ajudar a reter a mensagem deste capítulo. Temos conflito, compaixão, coragem, conquista, confiança ou segurança. Agora vamos ver algo sobre este capítulo. A guerra começa. 5 reis contra 4. E uma das nações envolvidas na guerra é Sodoma, uma pequena nação. Sodoma era uma cidade, mas a cidade de Sodoma era como se fosse a capital, a principal cidade onde Bera tinha o seu trono. No versículo 2 lemos, Bera, rei de Sodoma. Ló, o sobrinho de Abrão, morava em Sodoma e estava envolvido neste conflito. E quando Abrão ouviu que Ló estava envolvido na guerra, decidiu fazer algo sobre isso. Isso levanta a questão, um cristão deve ir para a guerra? Bem, creio que às vezes é necessário que o crente vá para a guerra. No Antigo Testamento há várias ocasiões em que Deus enviou seu povo para a guerra. Eu sei que há pessoas com fortes crenças religiosas a respeito do que se opõe, e se essa é a sua convicção, você tem todo o direito de pensar assim. Mas pessoalmente eu discordo. Creio que há momentos em que precisamos nos defender do mal, e às vezes militarmente. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, não vim para trazer paz, mas espada.
E algumas vezes o Senhor se irou, como quando virou a mesa dos cambistas no templo. Às vezes o conflito armado é a única maneira de lidar com determinadas situações neste mundo em que vivemos. Portanto, o meu ponto de vista, creio que às vezes é a única maneira de um povo que vive em retidão e agradando a Deus de defender-se é através de uma ação militar. Agora, esse é o meu ponto de vista. A maneira que eu entendo isso é que às vezes Deus manda o seu povo lutar. Nos versículos 11 e 12 lemos: E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. O capítulo 13 nos lembra que Ló, no versículo 10, sempre olhava para Sodoma e armou suas tendas até Sodoma. E agora no capítulo 14 nós o encontramos vivendo em Sodoma. Podemos ver o declínio de Ló. Ele foi arrastado pelo seu apetite pelas coisas deste mundo. Vemos que ele levantou os olhos e olhou para Sodoma. Em seguida, armou suas tendas até Sodoma e finalmente passou a viver lá. Ele é crente, mas um crente carnal. E nunca seguiu a Deus, mas a Abrão. Ele cria no Deus único e verdadeiro, mas era um seguidor do seu tio. Bem, alguém escapou da guerra e veio às pressas até Abraão. E no versículo 13 lemos: Veio então um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Esta é a primeira vez que a palavra hebreu aparece na Bíblia. Aqui Abrão é chamado de hebreu. A palavra hebreu vem da palavra Eber, que encontramos em Lucas 3:35, e no Antigo Testamento encontramos no capítulo 11 de Gênesis. Portanto, esta é a primeira aparição da palavra hebreu. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318. Abrão devia ter uma grande organização aqui, porque ele tinha 318 homens aptos para lutar, nascidos em sua casa. Então, ele deveria realizar um grande trabalho. Tinha todo o gado e todos esses homens para trabalhar. Portanto, vemos Abrão encabeçando este exército como o líder. Abrão levou consigo 318 homens treinados para a batalha, os quais lutaram, derrotaram o inimigo e resgataram Ló. Aqui vemos a compaixão de Abrão. Abrão poderia ter tomado a atitude que muitos cristãos tomam hoje em dia e dizer: bem, ele que se meteu no problema, agora ele que se vire. Ele escolheu ir para Sodoma e viver com essa multidão de ímpios, que agora pague o preço. Ele merece o que está acontecendo em sua vida. Mas essa não foi a atitude de Abraão. Ele era um homem muito compassivo e ele percebe que o seu sobrinho precisava de ajuda. Ló se apoiou em Abraão por muito tempo. Na verdade, desde que ele deixou Ur dos caldeus, que ele se apegou a Abraão. Ele nunca andou pela fé. Ele era um crente. Pedro nos diz isso, mas ele era carnal. Um crente mundano que dependia do seu tio Abrão. E aqui vemos a compaixão de Abrão. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E essa lição de Gálatas 6 com certeza estava na mente de Abraão. Ele viu que Ló precisava de ajuda, e eu creio que nós, como crentes, precisamos ser pessoas compassivas quando outro irmão está passando por uma dificuldade. Mesmo que o irmão seja uma pessoa mais fraca, afinal de contas, o irmão fraco precisa de ajuda e encorajamento, necessita de ânimo, possivelmente mais do que os outros. Abrão se mostra um homem compassivo. Ele também mostra ser um homem de grande coragem. Em outras palavras, Abraão estava disposto a arriscar a sua vida na batalha e fazer algo sobre esta situação. E em seguida lemos no versículo 16 que depois da guerra houve uma conquista. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Bera, o rei de Sodoma, saiu para saudar Abrão, depois que Abrão ganhou a batalha e matou o inimigo. Mas junto com o rei de Sodoma veio outro rei. Portanto, temos o rei de Sodoma, no versículo 17, e o rei de Salém, no versículo 28. E é sobre o rei de Salém que vamos estudar um pouco mais em profundidade. Seu nome é Melquisedeque, rei de Salém.
Este é um personagem interessante na Bíblia. E alguns professores da Bíblia que acham que Melquisedeque era uma aparição pré-encarnada de Cristo. Eu não penso assim. Não creio que Melquisedeque era Cristo. Creio que ele era um tipo de Cristo. Melquisedeque aparece 3 vezes na Bíblia. Historicamente, encontramos aqui no livro de Gênesis e depois no Salmo 110, versículo 4, ele é mencionado de forma profética como uma imagem de Cristo. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois nós encontramos mencionado 8 vezes na Epístola aos Hebreus. Agora, se você ler as referências a Melquisedeque no livro de Hebreus, você vai perceber por que nada é mencionado em Gênesis quanto à sua origem. Nada é dito sobre sua mãe ou seu pai. Não há registro genealógico de Melquisedeque. Sempre que encontramos uma menção de alguém importante, na genealogia encontramos o nome de seus pais. E estas são as gerações de fulano e assim por diante. Mas não há nenhuma menção assim sobre Melquisedeque. O escritor aos Hebreus diz que a razão pela qual não há registro de seus parentes, ou do seu nascimento, ou quando saiu de cena, é por causa do sacerdócio de Cristo, a ordem de Melquisedeque. Não segundo Arão, observe, o Senhor Jesus Cristo não teve princípio nem fim de dias. O seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Como rei, Cristo é o filho de Abrão. Ele é o filho de Davi, no Evangelho de Mateus. No Evangelho de João temos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, ele não tem começo nem fim. Eu creio que Melquisedeque é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois lemos no versículo 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Esta é a primeira menção de pão e vinho na Bíblia. Não encontramos antes. Agora, no que você está pensando quando você lê pão e vinho pela primeira vez? Me diz. Bem, o pão e o vinho são os 2 elementos que usamos na Santa Ceia do Senhor. Nós comemos o pão para lembrar, para comemorar a morte sacrificial e substitutiva de Jesus Cristo. Então vemos que a primeira vez que o pão e o vinho aparecem está ligado a Melquisedeque, um tipo de Cristo. Neste capítulo, outra coisa nos é apresentada pela primeira vez. O versículo 18 diz, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Temos aqui um dos nomes de Deus. Existem diferentes nomes de Deus na Bíblia, e eles aparecem em diferentes formas. Por exemplo, em alguns casos você encontrará a palavra Senhor, Jeová, em outros, Deus. E depois temos os nomes compostos. Deus Todo-Poderoso, por exemplo, é um nome composto. E aqui está um deles, Deus Altíssimo. Este nome aparece novamente no versículo 22, o Deus Altíssimo. A palavra hebraica para Deus Altíssimo é El Elyon. A característica do Deus Altíssimo é mencionada no versículo 19. Ele é o Criador do céu e da terra. Encontramos isso novamente no versículo 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Portanto, El Elyon significa Deus Altíssimo. E a característica desse nome é que ele é o Criador do céu e da terra. Agora, depois da conquista militar, Abrão enfrenta outra tentação. Ele tem uma vitória moral para alcançar. Depois da vitória militar, Abrão enfrenta uma prova moral. Ele vai ficar com algo que não lhe pertence. Vamos ler para poder ver a importância disso aqui. Versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Em outras palavras, estou pedindo às pessoas porque, afinal, elas são o meu povo e você pode ficar com o resto. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Há um ponto muito importante aqui. Deus trouxe Melquisedeque à vida de Abrão em um momento estratégico. Abrão nunca tinha ouvido falar do Deus Altíssimo. Ele não tinha ouvido falar de El Elyon, e aqui Deus levanta um homem que aparece na cena para apresentar a Abraão um dos muitos lados da natureza de Deus, que Abraão não conhecia. O Deus que chamou Abraão em Ur dos Caldeus era o possuidor do céu e da terra.
Veja, Deus sabia que Abrão teria que enfrentar essa tentação, que o rei de Sodoma iria oferecer estes bens a Abrão. Então, no futuro, se Abrão prosperasse, as pessoas diriam: "Ah, nós sabemos de onde Abrão tirou tudo isso. Bera, o rei de Sodoma, lhe deu." Abraão poderia dizer: "Não, isso não é verdade. Eu nunca aceitei qualquer coisa que ele me ofereceu. Minha dependência não está num líder mundano. Minha dependência não está em Bera. Eu dependo somente de Deus, El Elyon, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra." Sem dúvida, isso foi uma grande conquista, uma vitória moral para Abraão. Abraão estava aprendendo a colocar sua confiança em Deus, que criou o universo, que sustenta o universo e é o dono do universo. Ao estudar esta passagem anos atrás, passei a conhecer melhor a Deus. Eu nunca havia percebido que El Elyon, Deus Altíssimo, era o possuidor do céu e da terra, e que ele era o único que poderia suprir as minhas necessidades. Você conhece o Deus Altíssimo? Você conhece o Deus que Abraão conheceu? Você conhece El Elyon, o possuidor dos céus e da terra? Paulo escreve que ele suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo. Veja, a comunhão com Deus é muito importante. E Abraão estava desfrutando dessa comunhão com Deus. Abraão percebeu que os bens deste mundo, adquiridos de maneira errada, jamais lhe seriam de ajuda. Ele aprendeu isso no Egito. Você se lembra? No capítulo 12, ele foi para o Egito e o rei do Egito o tornou rico. Mas ao retornar para a terra de Canaã, toda essa riqueza não o ajudou em nada. Abraão aprendeu muito bem essa lição. Agora, a sua dependência é inteiramente de Deus. Então ele conhece Deus nesta nova faceta, El Elyon, o possuidor do céu e da terra. Ele aprendeu a colocar sua confiança no Deus que pode suprir todas as suas necessidades. Você conhece esse Deus? Só podemos conhecê-lo através da fé em Cristo Jesus. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." Eu espero que você o conheça. E se você ainda não o conhece, ele é tudo o que você precisa para a jornada desta vida. Bem, com isto concluímos o capítulo 14. Em nosso próximo programa, vamos estudar o capítulo 15 de Gênesis. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.